Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém. Graças a Deus por esta palavra, por esta leitura. Eu estava hoje à tarde, finalzinho da tarde, meditando nesta palavra, nesta passagem de Jeremias, e o Senhor me tocou em algumas coisas que, pela sua graça e pela sua misericórdia, eu quero estar passando, assim como recebi a igreja. Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote. Jeremias, que o seu nome significa Jeová é alto, ou Jeová eleva, tinha, por questão de sangue, a se tornar um sacerdote, mas Deus decidiu mudar o rumo da história de Jeremias. Apesar de Jeremias dizer: eu sou uma criança, alguns estudiosos dizem que ele tinha em média 20 anos quando foi chamado. E por que então eu sou uma criança? Ora, para o tamanho do ministério que Deus estava chamando, e para o ministério que Deus estava chamando, de fato, Jeremias era novo. Uma vez, um rapaz me perguntou e falou: irmão Alisson, o que era melhor para Jeremias? Ter sido um sacerdote ou ter sido um profeta? Porque no tempo de Jeremias, os reis estavam desviados, né? Região ali de Judá, sacerdotes corrompidos, os profetas subornados. Então, o que era melhor para Jeremias? E eu disse: era ser profeta. E ele me perguntou: mas por que ser profeta e não ser sacerdote? É porque ser profeta era a vontade de Deus. Coisa boa é quando nós somos o que a vontade de Deus quer que sejamos, independente do que seja. Se Deus falasse: Jeremias, você vai ser sacerdote, a decisão certa era ser sacerdote, porque essa era a vontade de Deus para ele. Então por que Jeremias escolheu certo em ser profeta? Porque esta era a vontade de Deus. Por isso, esta foi a melhor decisão. E de maneira igual e de igual modo, precisamos ser aquilo que a vontade de Deus quer que sejamos. Não adianta nada sermos populares, pessoas invejadas, se não estivermos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida.
A palavra perfeito significa aquele que cumpre propósito. Nunca seremos perfeitos se não cumprirmos o propósito que Deus tem para nós. Tiago, ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo bom presente, o dom perfeito, ele vem do alto. Então é preciso que nós andemos e vivemos olhando para o alto, para o Pai das luzes, aonde entrega para nós toda dádiva e todo dom perfeito. Você crê que Jesus, ele cultua conosco? Você acredita que durante um culto, Jesus, ele se presencia na igreja para nos olhar, para nos observar, para nos agraciar, para derramar sobre nós o seu conforto, a sua paz, a sua graça, os seus mistérios, o seu dom? Em João capítulo 1, João fala que o Verbo, ele estava entre nós. E ele diz: o Verbo estava com Deus o tempo todo. Melhor, o Verbo era Deus o tempo todo, que se encarnou e habitou no meio de nós. Apesar de não estar encarnado em um corpo físico, que na verdade muito melhor, ele está aqui com a sua presença e pelo poder da sua onipresença, para nos contemplar e para nos prestigiar nesse culto, aonde rendemos a Ele toda a nossa adoração. Em João capítulo 1, ele era o Verbo que se fez no meio de nós. Em João capítulo 2, Jesus, ele veio trazer alegria. É interessante que em João 2, quando o vinho acaba, Maria, a mãe de Jesus, fala para o dono da festa: procure a Jesus, porque ele sabe o que ele fará. Maria não reuniu as irmãs para tentar comprar mais vinho, não. Maria, ela disse: procure a Jesus. Sabe por quê? Porque quando a tristeza, ela assume e a alegria vai embora, não adianta reunir pessoas para querer comprar vinho ou outra coisa. Se não for Jesus, a nossa alegria não será completa. Quer um conselho para a sua vida em tempos de dificuldade, em tempos de tristeza, quando a solidão te apertar? Procure a Jesus, que com certeza Ele tem a solução para a sua vida. Em João capítulo 3, Jesus, ele era a sabedoria, e ele disse para Nicodemos que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenhasse a vida eterna. E hoje, pela graça de seu sacrifício, pelo seu sangue vertido na cruz, nós gozamos de um dia saber que, apesar de estarmos aqui, ele mesmo disse: olha, eu vou para o meu Pai para preparar muitas moradas. E se é verdade que ele foi preparar muitas moradas, ele disse: eu virei buscar vocês para morar lá. E esta promessa de vida eterna, ela nos cerca todos os dias. E essa certeza, esta convicção que temos, que Cristo irá nos chamar para nos encontrar com Ele nos ares, esta certeza é a certeza que revigora a nossa fé e que nos agracia de virmos à igreja para dizer que Ele é santo, como os serafins disseram naquela visão de Isaías, em Isaías capítulo 6, os serafins cantam uma vez, porque Deus Pai
tem poder para fazer todas as coisas. Canta santo 2 vezes, porque o Deus Filho derramou o seu sangue. Canta santo pela 3ª vez, porque o seu Espírito, ele está dentro de nós e nos trouxe vida, e o nosso espírito que era morto, ele reviveu pelo poder que há em Deus. E nós estamos aqui hoje adornando, graciando e contemplando a presença daquele que é majestoso para nos dar vida e vida em abundância. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o nosso libertador, Ele é o nosso redentor. E hoje nós estamos aqui como Jó. Jó disse: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por isso a melhor escolha é ser alguém que cumpre o propósito de Deus para as nossas vidas. Em João 4, Jesus é aquele que coloca em nós uma fonte. E esta fonte, ela jorrará água para a vida eterna. Hoje é dia de uma fonte nascer dentro de você. Aquela mulher samaritana em João 4 chegou para Jesus com sede, mas Jesus disse: se conheceras quem falas contigo, me pedirias água e eu daria uma água que jorraria em você para sempre. E no final daquela conversa, a Bíblia diz que a mulher samaritana larga o cântaro no chão. Cântaro era o objeto onde ela estaria pegando água. Aquela mulher estava com sede, e ela tinha ido ao poço de Jacó para retirar água. Mas Jesus disse: se conhecesses quem fala contigo, uma fonte jorraria dentro de você. Aquela mulher saiu dali sem a água do poço de Jacó, mas aquela mulher saiu dali com uma fonte jorrando dentro dela para a vida eterna. E às vezes a gente vem para o culto procurando água de poço, mas hoje sairemos daqui com água da fonte para jorrar em nós a vida eterna. Em João 5, Jesus é aquele que movimenta as águas, e aquilo que parecia impossível já não é mais impossível, e aquilo que parecia nunca acontecer já acontece. Aquilo que parecia que jamais se concretizaria, se concretizou. Em momentos da vida onde nós estamos desesperançosos, é preciso observar o agitar das águas, não do tanque, mas de Jesus na nossa vida. E que não passamos a vida inteira esperando o agitar de um tanque, mas que nós possamos nos agraciar, que nós possamos estar atento ao toque de Cristo na nossa vida. Ora, Deus disse para Jeremias: Jeremias, você vai arrancar e depois vai plantar. Ninguém disse que a missão de Jeremias seria fácil. Deus não disse para Jeremias que Jeremias não teria problemas, embora Deus também não tenha dito todo o sofrimento que Jeremias iria passar. O homem que tinha o nome Jeová é alto passou a ser conhecido como o profeta das lágrimas. Um ministério muito difícil, é verdade, muito difícil. Quantas perseguições, um ministério sem plateia, sem público, sem a concordância do povo,
Um ministério que os reis não apoiavam. Jeremias não teve a mesma oportunidade que Isaías, profeta dos monarcas. Um ministério muito difícil, que lhe rendeu um apelido, terrorista. Aonde ele passava, as pessoas diziam: lá vem aquele que anuncia o terror para o povo. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria simples. Mas era a vontade de Deus para ele. Ninguém te disse que seria fácil. E se disse, com certeza não estava na direção de Deus para te falar isso. Ninguém disse que seria simples. Ninguém disse que em todo tempo você iria sorrir. E às vezes nos confundimos com dias de dificuldade e abandono. Confundimos momentos difíceis, de perdas, com falta de cuidado de Deus. Foi Paulo quem disse a Timóteo em sua segunda carta, ele falou: Timóteo, todos me abandonaram, eu estou só. Mas Deus me assistiu, e Ele fechou a boca do leão. E às vezes o leão vem rugindo para o nosso lado, querendo nos amedrontar, nos causar pânico, querendo nos deixar com medo. As aflições da vida e as crises e dificuldades do dia a dia, parece um leão grande rugindo. Mas hoje, o Senhor vai fechar a boca desse leão que te atormenta. E melhor, hoje a gente vai fazer igual Davi. Se esse leão continuar rugindo, a gente vai pegar ele pela juba e vai lhe ferir no queixo. Quem falou que em todo tempo iríamos sorrir? E que o nosso ministério seria um ministério fácil, de público fácil, de pessoas aplaudindo, dizendo: vai, profeta. Momentos delicados da vida, como passou Gideão, que a primeira ordem que recebeu, primeiro Deus o chamou de guerreiro poderoso, valente e valoroso, mas a primeira ordem para Gideão foi: vai na casa de teu pai, arranca o bosque de Baal que tem lá, que também lhe rendeu o apelido, chamavam ele de Jerubaal. Vão colocar apelido em você. Perturbador de Baal. E graças a Deus por isso. Jeremias, lá vai o terrorista. Ministério nem sempre é fácil. Aliás, nunca é fácil. E se Jeremias talvez fosse um pastor hoje, né? Um pregador hoje, talvez olhassem e o chamassem de fracassado. Talvez olhassem e falassem: olha lá, fracassado. Ninguém apoia, ninguém dá crédito, ninguém dá valor. Um povo corrompido, semelhante ao que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel 33, olha, o povo dizia: se Abraão, que era um homem, recebeu uma terra por herança, nós também receberemos. E lá vai Ezequiel,
como pensam em receber uma terra? Vocês que cobiçam as mulheres de teus irmãos. E lá vai o profeta profetizando. Aí Deus fala: filho do homem, essas pessoas acham que você é um poeta, um homem de palavras bonitas. E Jeremias, e talvez quem olhasse para Jeremias dissesse: ministério fracassado. Ministério fracassado. Ninguém aceitava a palavra. É claro, a palavra de Jeremias era uma palavra muito dura, é verdade, que correspondia ao tamanho do pecado do povo. Porque sempre é assim. Quando o embaraço é grande, a espada tem que estar mais amolada para desfazer o embaraço. E às vezes a gente brinca, dizendo: o pastor pregou duro hoje. É nada, é a espada desembaraçando o que estava embaraçado. Por isso que vem duro desse jeito. Já diz o escritor aos Hebreus: deixando todo o embaraço, Hebreus 12, e o pecado que tão de perto nos rodeia, seguimos a nossa carreira. E quem olhasse para Jeremias poderia falar: ministério fracassado, não tem nada de bom, terrorista, pessoa que veio para tirar a paz. Mas Jeremias está pregando, porque no versículo de número 8, Deus disse: Jeremias, não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, a situação às vezes é muito difícil, é muito difícil porque o leão ruge ao nosso lado, mas não temas, porque o Senhor, Ele nos livra, Ele nos dá escape, Ele nos dá saída. Já dizia o salmista no Salmo 124, estamos presos no laço do passarinheiro, mas o laço se quebrou e nós escapamos, porque Deus nos dá o nosso escape. Não temas se a situação é difícil, porque Deus vai quebrar esse laço que fizeram, esse emaranhado, essa armadilha, o Senhor quebra e nós escaparemos. O Senhor é o nosso escape. Não tenha medo se a tua situação está difícil. Deus é o teu escape. Não tenha medo se as ondas do mar estão chacoalhando o teu barco. Ele acalma a tempestade. Não tenha medo se a fornalha está acesa. Ele caminha contigo e você não se queima. Ele é o nosso escape. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força. E o ministério de Jeremias vai. Irmãos, ninguém consegue parar uma pessoa que vive o propósito de Deus na vida. É impossível conter uma pessoa que vive o propósito de Deus na vida. Tentaram matar Moisés quando ele ainda era um bebê, mas ele estava dentro do propósito. Não morre. Por que é que Paulo nunca parou? Porque ele disse: eu fui escolhido no ventre da minha mãe, e ele estava cumprindo o propósito de Deus. Não tenha medo das tempestades da vida que passam na nossa casa e a gente acha que a casa vai cair. A nossa casa está firmada na rocha. O diabo olhou para Jó e disse: esse cai. Mas antes de Deus concordar no diabo tocar em Jó, Deus mediu a base de Jó.
olhou o fundamento, o alicerce e disse: está na rocha. Pode passar o vendaval que for, na casa desse homem ele não cai, está na rocha. É impossível. Estava comentando agora há pouco com o Ricardo e com o Elias. Irmãos, você acha que a fúria, que o inimigo, ele é forte e tem poder? De fato, o inimigo ele é sagaz, ele é astuto. Mas você está com medo que o rugido, que nem leão é, Pedro fala, ele ruge como que se fosse. Nem leão ele é. Ele finge ser. Ele finge ser. Você acha que o inimigo ele tem poder para parar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Não tem. Mas, irmão, o bramido desse leão é muito grande, não é leão. Ele finge ser leão. Mas, irmão, a tempestade se levantou. É que tem mistério de Deus no outro lado. Você acha que o que Deus colocou nas tuas mãos está correndo perigo por causa da fúria do inimigo? Olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,8. E então será revelado o iníquo. Está falando sobre o inimigo, o anticristo que receberá a força do diabo. E então será revelado o iníquo. Você acha que o seu ministério e a sua vida corre risco por conta da fúria do inimigo? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Você acha que você corre risco de perder o melhor de Deus na tua vida por causa da fúria do inimigo, irmão? O sopro de Deus desfará o nosso inimigo. Você não corre risco se o seu alicerce estiver na rocha. Você não corre risco se a sua fé estiver fundamentada naquele que pode. Deus não teme inimigo. Deus não teme a vaidade dos homens na terra. Deus não teme o poder aquisitivo, financeiro, social que os homens têm na terra. O nosso Deus, Ele chama as estrelas pelo seu nome, e quando Ele chamar, quem não virá? Ele que tem a balança na mão, que mede os homens da terra segundo as suas obras, que a quantidade de reis na terra e de senhores são como gotas de água dentro de um balde perante Ele, aquele que a sua mão foi poderosa para tirar Israel das terras do Egito. Esse é o nosso Deus. Não tenha medo, não temas, porque o Senhor nos livrará de toda armação e de todo laço que o adversário preparar para nós. E ainda que difícil seja o nosso ministério, a sua mão poderosa nos acompanhará, e nós sairemos daqui que nem Davi: com o Senhor eu salto as muralhas. O nosso Deus, que tem na sua mão direita os montes da terra e na sua esquerda os outeiros da terra, esse Deus é invencível. Está com medo daquele que finge ser leão para te assustar?
está com medo das artimanhas que ele prepara, saiba você que o nosso Deus ainda é aquele que carrega as estrelas nas suas mãos e anda no meio dos castiçais de ouro, aquele que é digno de glórias, honras, louvor e adoração, a qual seu nome foi colocado na mais alta posição, para que todo joelho se dobre. Esse é o nosso Senhor. O livro de Apocalipse foi escrito para que os crentes daquela época que passassem por perseguição se alegrassem. E no primeiro capítulo de Apocalipse, quando João vai traçar, tentar explicar aquele que ele via, saiba os irmãos, que não foi a ovelha muda que estava lá, nem o cordeiro ferido e ensanguentado. João disse: eu vi aquele cujos olhos pareciam como chamas, cabelos brancos como se fosse a lã, vestidos como se tivessem feitos de linho fino, pés como que de latão, que tivesse sido refinado numa fornalha, e o seu rosto brilhava como o sol. A ovelha muda ficou na cruz. Aquele que ressurgiu é aquele que tem todo o poder em cima do céu e embaixo na terra. O cordeiro ferido ficou na cruz. Quando ele ressurgiu, na sua coxa já estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aonde a ovelha ficou, o rei ressurgiu. Esse é o nosso Deus. Está com medo daquele que brama feito leão? José suportou tudo o que suportou. Gênesis 49, 24. Porque o seu arco estava no forte, e o valente de Jacó preparou as suas mãos e lhe fortaleceu. Tem socorro de Deus para você hoje. Tem escape de Deus para você hoje. Levante a tua mão para receber a presença de Deus. Aquele que passeia para o meio dos castiçais e que carrega as estrelas da sua mão, está te dizendo: o socorro chega hoje, o escape chega hoje. Quem foi que disse que o teu ministério ia ser fácil? Não é, mas se mantenha firme, porque a presença de Deus, ela vai com você. O inimigo tentou te colocar medo. Tentou te colocar medo. O nosso Deus é poderoso. Tão poderoso que em João 11 Lázaro estava morto. Em João 12 ele estava sentado ceando. Deus é o Deus que faz ressuscitar sonhos que já morreram. Deus é Deus que vai ressuscitar sonhos que já morreram. No capítulo 11 da tua história, o sonho estava morto. No 12, ele está sentado ceando, cheio de vida. Tem graça de Deus aqui em nosso meio. Tem graça de Deus aqui em nosso meio. Não diga: Jeremias, eu sou uma criança, porque aonde você ir, eu irei. Onde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai fazer. Se entrega ao propósito que Deus tem para a tua vida. É por isso que Paulo disse: eu já estou crucificado em Cristo. O que é isso? Eu não vivo mais os meus desejos, eu vivo o propósito que Deus colocou na minha vida.
Fique de pé. Fique de pé. Jeremias, o Senhor é alto. Jeová é alto. Jeremias, por que é que você não parou? Ele tentou parar. No capítulo 20 ele fala: o Senhor me enganou. Eu lutei contra o Senhor, mas o Senhor venceu. E Jeremias, por que é que você não parou? Ele até tentou. Mas ele disse: a chama que o Senhor colocou no meu coração não se apaga. Já tentei jogar água, já tentei tirar o carvão, não se apaga, não se apaga. Já tentei fazer de tudo, a chama não se apaga, continua acesa. Coloquei meus dons na prateleira, a chama estava acesa. Falei que não faria mais nada, a chama estava acesa, não se apaga. A chama que Deus colocou dentro de você é uma fogueira acesa que não se apaga.